Experiência ou proficiência? Qual deles é mais importante para a segurança de voo? Faz diferença? Sim, faz muita. E hoje vamos analisar 2 acidentes aéreos fatais ocorridos com pilotos experientes e vamos tentar tirar ensinamentos para a nossa vida profissional na aviação. Em 24 de julho de 2021, por volta de 11h50 da manhã, um monomotor CI Marquette 1019 Bravo acidentou-se no aeroporto de Lewiston, nos Estados Unidos. O tempo era bom e câmeras de segurança do aeroporto registraram a aeronave iniciando a corrida de decolagem a partir da interseção com uma taxiway. O avião continuou a corrida de decolagem, saiu no solo em uma altitude de 3 pontos, começou a aumentar a arfagem até atingir cerca de 45 graus de nariz alto, subindo até cerca de 80 pés de altura, quando iniciou um rolamento à esquerda com queda do nariz. A aeronave continuou a rolar à esquerda em descida e impactou com o terreno em atitude de nariz baixo, cerca de 300 metros após ter iniciado a corrida de decolagem. O piloto faleceu no impacto e a aeronave foi consumida pelo fogo. O NTSB americano divulgou o relatório de investigação do acidente com os seguintes fatos. O piloto era um aviador naval aposentado. Tinha cerca de 14 mil horas de voo totais, sendo 6 mil na aviação civil, e tinha feito cerca de 20 horas de voo no modelo acidentado. Possuía licença de piloto comercial e habilitação para voar aeronaves monomotores terrestres e anfíbios, aviões multimotores terrestres e voo IFR. Antes, na Marinha Americana, tinha acumulado cerca de 8 mil horas de voo, das quais cerca de 4.800 no caça F-14 Tomcat. Supostamente, era o piloto com mais horas de voo no mundo no Tomcat, tendo sido demonstrador na Marinha por cerca de 10 anos. Fez mais de 1.200 pousos em porta-aviões. Depois que saiu da Marinha, começou a atuar em exibições aéreas voando todo tipo de aeronaves, como P-51 Mustang, F-86 Sabre, MiG-17, MiG-21, A-4 Skyhawk e F-5 Tiger. A aeronave acidentada era um CI Marquette 1019 Bravo, uma variante do Cessna O1 Bird Dog, mas equipado com uma turbina Allison 250 Bravo. Havia sido fabricado em 1977 e tinha saído de um serviço de manutenção. A investigação revelou que o motor estava produzindo potência no momento do impacto e que o sistema de comandos de voo estava íntegro. A aeronave era equipada com um dispositivo de trava de comando de voo, com uma extremidade que ficava conectada permanentemente nos pedais do leme, sendo que o outro lado era pivotado para cima e deveria ser acoplado ao manche por meio de um pino para que a trava ficasse ativada. A trava imobiliza os ailerons e profundores, mas ainda deixa curso para uso dos pedais. Pelas deformações encontradas na trava dos comandos após o acidente, a investigação determinou que é provável que os comandos estivessem travados no início da corrida de decolagem até o impacto. Embora a trava dos comandos de voo seja pintada de vermelho, para o piloto sentado no cockpit ela fica em uma posição quase escondida por trás do manche. O aeroporto operava em condições visuais com tempo bom. A esposa do piloto o havia deixado no aeroporto por volta das 11 da manhã e viu que a aeronave ainda estava no hangar. A decolagem ocorreu às 11h52. O plano de voo era um traslado para outra cidade do mesmo estado e não havia aparentemente qualquer pressão de tempo para a saída do voo. O piloto era tido como meticuloso na sua atividade, tinha costume de fazer uma inspeção completa antes do voo e, segundo sua esposa, o tempo decorrido entre ela tê-lo deixado no aeroporto e a decolagem foi incomumente curto. O piloto sempre teve o costume de decolar da cabeceira da pista, mas nesse dia escolheu decolar da interseção delta. Além de não ter retirado a trava dos comandos, o piloto também não deve ter realizado o cheque dos comandos de voo durante o táxi, e a investigação não pôde identificar o motivo para que esse cheque dos comandos não tivesse ocorrido. O NTSB determinou que a causa provável do acidente foi a falha do piloto em remover a trava dos comandos de voo, o que resultou em perda de controle da aeronave e no impacto com o solo.
Contribuíram para o acidente a sua falha em realizar uma inspeção de pré-voo adequada e não fazer o cheque dos comandos de voo antes da decolagem. Em resumo, um acidente por um erro básico na operação da aeronave, que poderia ter sido detectado em 2 momentos diferentes, tivesse o piloto executado corretamente a inspeção de pré-voo e o cheque dos comandos antes da decolagem. Esse acidente me fez pensar sobre 2 termos usados muito frequentemente em aviação: experiência e proficiência. O que será que significam na prática para a segurança de nossas operações? Segundo o dicionário, experiência é um conhecimento que se obtém na vida prática. Nós costumamos associar experiência com o tempo que uma pessoa executa uma atividade ou com o número de vezes que realizou aquela atividade. Algo do tipo, ele tem 10 anos de experiência nesse ramo, ou tem 5.000 horas de voo nesse modelo. Proficiência já tem outro significado. Está mais associado com a competência, a capacidade de executar com maestria uma determinada atividade. Costumamos falar que uma pessoa é proficiente na língua inglesa ou que demonstrou proficiência no voo de cheque. E o que essa diferença de conceitos pode significar para o nosso dia a dia? Imaginemos 2 pilotos conversando, um deles com 30 anos de experiência e o outro com 2 anos de experiência na aviação. Um deles voando atualmente um Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo, o outro voando o seu Cessna 172, um pequeno avião monomotor para uso particular. Podemos supor que o piloto do Airbus tenha grande experiência e que esteja proficiente na operação do enorme jato. Podemos também supor que o piloto do Cessna 172, apesar de ter pouca experiência na aviação, esteja proficiente, pois passou no voo de cheque e tem uma habilitação válida. Mas será que podemos afirmar que, ao colocarmos o experiente piloto do A380 na cabine do pequeno Cessna, ele vai mostrar proficiência? Provavelmente não. A proficiência está associada a competências específicas, e o piloto do A380, mesmo tendo grande experiência na aviação, não teve o treinamento para atuar com proficiência no comando do pequeno Cessna 172. Ele pode até conseguir voar, mas não possui todo o conhecimento para operar esse avião com proficiência. Vejam que usei o termo ter experiência e estar proficiente. São 2 conceitos que devem ser vistos de maneira diferentes, e já vamos voltar a esse ponto. Antes, vejamos um segundo exemplo que mostra mais claramente a distinção entre proficiência e experiência. Em julho de 2011, um bimotor LET 410 sofreu um acidente durante a decolagem de Recife em um voo com passageiros. Esse acidente foi apresentado com detalhes em outro vídeo aqui no canal e traz muitos ensinamentos para todo piloto. O comandante daquele voo era altamente experiente. Tinha cerca de 15.000 horas totais de voo e tinha voado todo tipo de aeronave, desde pequenos monomotores até grandes aviões a jato, helicópteros e até bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Quando ele começou a voar o LET 410, não havia treinamento em simulador desse tipo, e foi feito no avião apenas um treinamento simulado de falha de motor. No voo do acidente, a aeronave teve uma falha de motor durante a decolagem. Para esse tipo de situação, o manual exige a execução de uma série de procedimentos que vamos ver aqui de forma reduzida. A aeronave inicia a corrida no solo, passa pela velocidade V1, onde, no caso de uma falha, deve haver uma ação de interromper ou continuar a corrida de decolagem. Havendo a decisão de continuar, acelera até a velocidade de rotação, comanda a saída do solo e sobe na velocidade de segurança V2. Com o avião em voo, comanda o recolhimento do trem de pouso. Nesse modelo específico, havia 2 procedimentos adicionais para o caso de falha de motor. Avançar a manete do motor remanescente para a posição MCP, que significa potência máxima de contingência, e desligar o sistema ABC, que é um conjunto de spoilers que ajuda no controle direcional no caso de assimetria de tração, mas que deve ser desligado depois que o controle direcional estiver sido estabelecido em voo. Segundo o manual, o desligamento do ABC deve ocorrer a 200 pés de altura para não afetar o desempenho de subida.
Na sequência, a aeronave deve subir até no mínimo 400 pés de altura, acelerar, recolher os flaps e iniciar a subida para 1.500 pés, onde é feita a leitura do checklist com os procedimentos de emergência. Mas naquele voo do acidente ocorreu assim. O trem de pouso não foi recolhido. A manete não foi avançada para a potência máxima de contingência e o ABC não foi desligado. Ao atingir 400 pés, a aeronave não foi acelerada, os flaps não foram recolhidos, não se iniciou a subida para 1.500 pés e o checklist de emergência não foi lido ou executado. Ou seja, temos aqui um voo onde nenhum dos procedimentos requeridos para emergência foi executado. Um voo com um comandante com grande experiência na aviação, mas que não era proficiente nos procedimentos de emergência, por vários motivos que você pode ver no vídeo específico. Aonde queremos chegar? O ponto aqui é mostrar que a experiência de um aviador não é substituto para a falta de proficiência. A proficiência na execução dos procedimentos teria feito toda a diferença nas consequências trágicas dessa falha de motor na decolagem. Queremos deixar claro que experiência não significa proficiência. São duas características distintas, cada uma com seu benefício para a segurança de voo. A experiência é cumulativa. Ela aumenta com o tempo, com a repetição da execução, com a vivência em várias situações. A experiência acontece quase que de forma passiva. Depois de 10 anos operando um avião, costuma-se dizer que o piloto tem experiência naquele avião. Já a proficiência depende de uma opção, de uma escolha. Ser proficiente na operação de uma aeronave exige estudar para obter o conhecimento técnico, exige realizar treinamentos práticos para as condições normais e de emergência, exige uma preparação mental para o voo que vai realizar e exige disciplina pessoal no sentido de voar conforme as normas e procedimentos aplicáveis ao avião e à operação. Vejam novamente, a proficiência é uma escolha ativa para se alcançar e manter uma competência específica, e que se você não exercitá-la, você vai perdê-la. Proficiência é matéria perecível. Se você deixou de estudar, deixou de treinar, deixou de se preparar e de executar os procedimentos de forma disciplinada, sua proficiência vai se degradar. Não confunda experiência com proficiência. Como dissemos antes, a experiência é cumulativa e provavelmente vai aumentando com o passar do tempo. Vamos tentar fazer uma representação gráfica da nossa proficiência como piloto, apenas para guiar o raciocínio. No início da sua vida profissional, o aviador tem pouca experiência, mas recebe treinamento para atuar com proficiência em atividades específicas, como alcançar proficiência no seu primeiro avião de treinamento. Depois, ele treina para voar o seu primeiro multimotor e atinge um nível de proficiência. Mas tendo deixado de voar o monomotor, o seu nível de proficiência naquela classe de aeronaves vai degradando, claro. Aí ele vai para o seu primeiro turbohélice de maior porte. Estuda, alcança proficiência, mas talvez, e só talvez, não estude com afinco igual ao que dedicou aos seus primeiros aviões na fase de instrução. E enquanto mantém proficiência nesse tipo, vai perdendo a dos anteriores. E o processo se repete no próximo avião e no próximo avião, ou mesmo na próxima revalidação do mesmo avião, e pode chegar em um ponto em que a sua dedicação ao estudo e ao preparo fica naquele nível suficiente para passar no cheque. Afinal, ele agora já é bastante experiente. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas estou chamando a atenção para algo que tenho visto nos relatórios de acidentes aeronáuticos. À medida que o tempo passa, a experiência vai aumentando, o que é ótimo para o processo de tomada de decisão em voo e para a segurança das operações. Quando o piloto muda de equipamento, ele precisa passar por todo o processo para se tornar proficiente no novo modelo. Mas o que vemos acontecer algumas vezes é o piloto se apoiar na sua experiência e entender que não é preciso mais ter o mesmo nível de proficiência que tinha quando começou a sua carreira. Não estou de forma alguma desmerecendo o valor da experiência. Ela nos ajuda a ver tudo de forma mais completa, a usar vivências passadas para tomar melhores decisões.
O ponto importante aqui é alertar o piloto para que ele esteja atento à armadilha de se apoiar apenas na sua experiência e deixar de lado a proficiência sem mais buscar aqueles mesmos níveis de quando começou a sua carreira de aviador. Os dois exemplos que vimos aqui hoje deixam isso bem claro. A experiência não vai compensar um esquecimento de destravar os comandos, ou de deixar de drenar o tanque de combustível antes da partida, ou saber como controlar o seu avião multimotor quando um dos motores apaga, ou ter que lidar com apagamento duplo por falta de combustível devido a um planejamento de voo descuidado. Todos esses casos indicam falta de proficiência. Portanto, mais uma vez, experiência não significa proficiência. Para concluir, cuidado com esta armadilha. Atue como um piloto profissional adotando sempre as melhores práticas, conjugando sua experiência com um alto nível de proficiência, que deve estar apoiada no conhecimento técnico, no treinamento prático, na preparação adequada para o voo e na disciplina dos procedimentos. Lembre-se, proficiência é matéria perecível. Depende de você mantê-la em dia para sua própria segurança. Muito obrigado e bons voos! Se você gostou desse vídeo, considere a opção de se tornar membro do canal, contribuindo com apenas R$ 2,99 ao mês e ajudar na produção de mais conteúdo para sua segurança. Muito obrigado uma vez mais.